tudo bem? Eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG ambientalista Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania, que passa aqui, que é transmitido aqui na TV Ponto Terra, uma TV via web, www.pontoterra.org.br. E a Ponto Terra, como a TV Ponto Terra, tem sempre um compromisso com a questão ambiental, seja através de educação ambiental, conscientização ambiental, comunicação ambiental e usando esse canal importante que é o da TV Ponto Terra. Nosso programa de hoje está muito interessante, está jovial, está bonito, mas também está muito informativo. Nós vamos conversar com dois jovens estudantes do Instituto de Ciências Biológicas da nossa Universidade Federal de Minas Gerais, que estão fazendo um trabalho muito bacana, espetacular, de pesquisa de morcegos no Parque Estadual da Serra do Rola Moça. É inacreditável, dois jovens bonitos, simpáticos, inteligentes, estudiosos, estão trabalhando com morcegos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Nossos convidados, Aliene Araújo e o nosso querido Augusto Milagres. Aliene Araújo, obrigado pela sua presença aqui na Ponto Terra. Eu que agradeço essa oportunidade. Augusto Milagres, obrigado a você também. Bom dia, Ronaldo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Instituto de Ciências Biológicas? Isso mesmo, o ICB, da Universidade Federal de Minas. Uma pergunta para vocês. Vocês são dois jovens bonitos, inteligentes, estudiosos, competentes, moram em Belo Horizonte. Por que fazer uma pesquisa sobre morcegos no Parque Estadual da Serra do Rola Moça? Então, na verdade, a gente tinha começado com uma ideia de trabalhar com morcegos em área urbana de Belo Horizonte. Mas, em função das ameaças que a gente estava vendo aos ecossistemas ainda preservados no entorno de Belo Horizonte, o Parque Estadual do Rola Moça chamou nossa atenção com relação à conservação. Como não tinham estudos anteriores no local sobre os morcegos, a gente se interessou em trabalhar nesse tipo de local. Eu queria perguntar para a Aliene agora, Aliene, você está frequentando o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, que é uma questão complicada para todos nós. Talvez as pessoas não saibam, mas nessa região nós temos 6 fontes de alimentação das nossas águas aqui de Belo Horizonte. Então nós temos que tomar muito cuidado. O parque efetivamente é bonito e é importante para nós aqui do ponto de vista de ecossistema, do ponto de vista da sua preservação? Com certeza. Além do parque ser uma área muito interessante para visitação, para as pessoas poderem ter esse contato com a natureza, e é um parque muito próximo a Belo Horizonte, e próximo a outras grandes cidades aqui de Minas Gerais. É um parque muito importante, por isso que o Augusto estava falando. Tem uma área muito bacana, sim, e uma área muito preservada ainda. Apesar das pressões que vem sofrendo, é uma área muito propensa a não só pesquisa, como a visitação mesmo, assim, as pessoas poderem conhecer. E é uma região muito bonita, Minas Gerais tem regiões maravilhosas, lindas, e o parque é muito bonito, assim, com certeza. Augusto, queria te perguntar o seguinte, porque vocês dois são estudantes competentes, inteligentes, já fiz os elogios devidos aqui, mas vocês também têm a orientação de um professor da UFMG. Conta para nós essa função do professor e o trabalho de vocês dois aí. Sim, nosso orientador é o professor Adriano Paglia, que é um professor que já tem histórico de trabalhar com pequenos mamíferos, ecologia de comunidades. Ele trabalha com esses pequenos mamíferos não só aqui no quadrilátero, mas em outras regiões de Minas. E ele nos orienta nessa parte dos morcegos. A função dele é basicamente guiar a nossa pesquisa, guiar o nosso foco da pesquisa para um rumo interessante, para que a gente consiga responder uma determinada pergunta dentro da ciência. Queria perguntar para a Aliene, por que pesquisar morcego no Parque Estadual da Serra do Rola Moça? Então vamos fazer agora uma simbiose, morcegos no Parque Estadual da Serra do Rola Moça. Por que dessa pesquisa? Bom, primeiramente, assim, os morcegos são um grupo que sofre muito preconceito, pelas pessoas, assim, existe sempre essa surpresa, nossa, mas morcegos? Por que morcegos? Na verdade, é um grupo muito diverso e realmente, assim, um grupo que você encontra peculiaridades, assim, muito interessantes que
diversas peculiaridades e eles se alimentam de muitas coisas. Então, é um grupo muito interessante de se pesquisar, assim. E o Parque Estadual do Rola Moça, inicialmente a gente começou a pesquisa na Serra da Moeda e por ser um único complexo, né, juntamente com o Rola Moça, a gente resolveu estender para o Rola Moça também, para a gente poder até fazer uma comparação dessas duas áreas assim, e poder avaliar não só a diversidade, como essas áreas estão sendo usadas pelos morcegos. Augusto, queria perguntar para você agora o seguinte, já está constatado nas pesquisas de vocês, existem morcegos no Parque Estadual da Serra do Rola Moça? Sim, sem dúvida. Em geral, os morcegos são animais bem abundantes, os morcegos de forma geral. Na Serra do Rola Moça e na Serra da Moeda, a gente já identificou por volta de 14 espécies. Mas a gente acredita que isso está longe de mostrar a realidade, a gente acha que existem muito mais espécies que a gente ainda não conseguiu capturar. 14 espécies de morcegos? Sim, 14 espécies de morcegos só nessa área que a gente está trabalhando. Aliane, queria perguntar para você agora, uma classificação desses morcegos. Classifica esses morcegos para nós aí, para o nosso conhecimento. Bom, existem mais ou menos 1.200 espécies de morcegos no mundo e aqui no Brasil aproximadamente 170 espécies. Especificamente nessas áreas que a gente está trabalhando, como o Augusto falou, a gente encontrou 14 espécies. Dessas 14 espécies existem duas famílias, que são os filostomídeos e os vespertilionídeos. Fala num lugar que é uma coisa que a gente entende, Helena, um português que a gente entende aqui. Eu sou lá de Ponte Nova, conta para nós aí. Bom, então, dessas espécies que a gente capturou, essa família que eu falei primeiramente, Filostomídea, ela é muito diversa. Existem muitas espécies dentro desse grupo, assim. E espécies frugívoras, nectarívoras, inclusive hematófagos. Dessa outra família que eu falei, Vespertilionídea, a maioria é insetívora. E é muito difícil capturar espécies desse grupo, assim. Então, foi realmente um feito muito interessante a gente conseguir capturar dessa espécie lá. Não é muito comum conseguir esse tipo de captura. Ela falou num linguajar que eu não entendi, depois falou determinados termos que eu entendi, mas você, telespectador, você, internauta, depois vai procurar no dicionário, até para estudar com seu filho, com sua filha, essas classificações que ela falou aqui para os morcegos, que sejam hematófagos, que sejam ou frugívoros, qualquer coisa nesse sentido. Mas aí é você que vai exercer o seu papel de pesquisador. Augusto, no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, o habitat dos morcegos é muito nas cavernas. Existem muitas cavernas lá no parque, e outra coisa, essas cavernas já estão todas inventariadas pelo Estado de Minas Gerais? Sim, com certeza existem muitas cavernas, mas infelizmente a gente conhece uma parcela pequena delas. A maioria dessas cavernas estão num tipo de rocha que a gente chama de canga, que é uma rocha feita de ferro. Então são cavernas pequenas em geral, menos conhecidas pela população, quase ninguém conhece as cavernas fora do mundo da pesquisa, mas no parque existem sim muitas cavernas, mais de 40 cavernas já cadastradas, mas a gente acredita na nossa pesquisa que existam muito mais cavernas que simplesmente não são conhecidas ainda. Augusto, a Aliane falou aí que vocês já fizeram a captura de algumas espécies de morcego. Como que é feita essa captura para tirar a nossa curiosidade, minha, do internauta e do telespectador? Então, Ronaldo, a gente tem um certo método para capturar esses animais. Em geral, a gente faz uso de uma rede, parecida com uma rede de pesca, que chama rede de neblina. Essa rede é uma rede longa, que ela tem 12 metros de extensão por 2,5 de altura, então é uma rede bem grande e com uma malha muito fininha. Então, os animais, quando eles estão voando, eles não conseguem perceber essa rede, que a gente arma ela ou no alto da serra ou dentro de uma mata e até da caverna. Então, os animais, muitas vezes, mesmo com o mecanismo que eles têm de sonar, de radar, eles não conseguem reconhecer essa rede de neblina e acabam ficando presos enquanto estão voando. E o popular pulsar? Vou perguntar para a Liane, que é usado também o popular pulsar? Sim, a gente utiliza o pulsar também, mas a gente utiliza ele principalmente nas cavernas, porque num ambiente aberto dificilmente a gente conseguiria capturar um morcego. Mas dentro da caverna a gente consegue capturar eles utilizando o pulsar. A gente coloca essa rede que o Augusto estava explicando, a gente fecha um conduto e nesse conduto fechado ou o morcego ele vai acabar caindo na rede ou ele vai acabar sendo capturado pelo pulsar.
Aliane, nós estamos conversando aqui, depois esse programa vai ser colocado aí para disposição do mundo inteiro, né? Mas conta para nós aqui, você, Aliane, entra dentro da caverna e manobra pulsar também? Sim, normalmente nós entramos nas cavernas numa equipe de 4 pessoas, que ficam divididas nas redes, que a gente tenta armar mais de uma, inclusive para tentar não perder nenhum morcego da caverna, né, para nenhum deles escapar. E a gente fica revezando, assim, eu e o Augusto, a gente vai revezando quem vai ficar com o pulsar, assim, até porque é um pouco cansativo, né? Você fica muito tempo mexendo o pulsar. Então a gente vai revezando, mas nós 2 trabalhamos dentro da caverna. Eu queria perguntar para o Augusto e queria explicar a você, telespectador, você internauta. A ONG Ponto Terra faz parte do Conselho Consultivo do Parque Estadual da Serra do Rola Moça e na última reunião que nós tivemos lá, o Augusto e a Aliane foram lá e fizeram uma explanação desse trabalho de pesquisa deles. E se você tiver interesse, pode procurá-los diretamente, ou através da Ponto Terra, para eles demonstrarem para vocês esse trabalho de pesquisa muito interessante que eles estão fazendo, porque se é uma pesquisa que tem fundamento da UFMG, é uma pesquisa que é uma pesquisa pública, qualquer coisa nesse sentido. Então, pode fazer contato com qualquer dos dois, ou com o Augusto ou com a Aliane. Augusto, agora vamos lá. Nós estamos comentando, né, porque as pessoas têm muito receio, a questão da cultura, a questão, até a palavra forte, nojo, da questão do morcego. Mas você fez uma explicação lá muito interessante, queria parabenizar você, Eliane, pela explanação que fizeram. O morcego também tem uma parte de herói, né? Conta para nós aí. Sim, na verdade, os morcegos eles encaixariam mais na categoria de herói do que de vilão, como é visto geralmente pelas pessoas, né? De 1.200 espécies que a gente encontra no mundo inteiro, dessas famílias que a Eliane comentou que a gente capturou, inclusive, apenas 3 delas se alimentam de sangue. E apenas uma dessas 3 ela é responsável pela grande maioria dos ataques a gado, a criações de animais. Então, é um preconceito injustificado. A grande maioria dos morcegos, eles contribuem fortemente tanto para o controle da população de insetos, que traz prejuízo para nós na agricultura, trazem, às vezes, outros tipos de incômodos também. Os morcegos eles também são dispersores de sementes, eles comem frutos de árvores nativas e, nas fezes, eles levam as sementes para áreas mais distantes. Isso contribui também para a recomposição da vegetação. Então é muito injustificado esse medo que as pessoas têm com relação aos morcegos. Os hematófagos, que se alimentam de sangue, representam uma parcela muito pequena em relação ao total de espécies que existe. Eu queria perguntar agora para a Eliane, para a gente encerrar o nosso programa, o nosso bate-papo, Eliane, e eu coloquei vocês à disposição aqui, fui até meio intrometido nesse aspecto, mas eu tenho certeza absoluta disso. Vocês fizeram a explanação, muito bem explicada, nós prestamos atenção, foram para o debate com os conselheiros do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, né? E eu pensei que tivesse tudo terminado por ali, e na nossa conversa vocês me disseram que a pesquisa tem muita coisa pela frente ainda. É isso mesmo? Sim, com certeza. Primeiramente, eu gostaria de frisar que sim, se alguém tiver interesse, se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode procurar a gente, inclusive por vocês. E realmente, assim, nosso trabalho ele começou já há mais ou menos 1 ano e meio, e a nossa previsão é que pelo menos mais 2 anos para frente a gente ainda vai estar trabalhando com isso. Com esse trabalho a gente está querendo tirar algumas publicações e dessas publicações poder investir em conservação, inclusive para o Parque Estadual do Rola Moça. E com isso também a gente pretende terminar a nossa formação acadêmica e seguir mais na vida acadêmica, sim, investindo mais nos morcegos da Câmara. Eu conversei aqui hoje com os estudantes, mas estudantes pesquisadores, né? Augusto Milagres e Aliane Araújo. Muito obrigado a vocês. Fique sempre com Ecologia e Cidadania.